Olá, meus amigos! Vocês estão no meu canal. Eu sou o Padre Rogério Félix e o meu canal quer ajudar da melhor maneira possível as pessoas a lidar melhor com o sofrimento, ok? Hoje eu quero falar sobre cansaço e sofrimento. Importante. Se você não é, se inscreva agora, por favor, no meu canal e fique comigo. Pois bem, gente, várias pessoas me pediram que eu falasse um pouco desse tal cansaço que se instalou nas pessoas, se não em todas as pessoas, em grande parte da população, de todos nós. Esse cansaço começou a ser algo normal entre nós. Então quero falar um pouco sobre isso. E pediram para que eu falasse como é que eu estou lidando com o meu cansaço e também as dicas que eu posso dar a partir da minha experiência para as pessoas que estão tendo muita dificuldade para lidar com esse sentimento, com esse estado de vida, com esse peso que nós chamamos de cansaço. Ok, vamos lá. Primeiro, desde quando começou a pandemia, em março do ano passado, então já vamos para 1 ano e 8 meses de pandemia, as pessoas, eu, você, nós iniciamos um período que a gente jamais pensava, eu penso assim, eu jamais imaginava que ia durar todo esse tempo, né, de distanciamento social, de o uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos, enfim, tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo todo, né? E sem falar também que ninguém imaginava que morreria tanta gente, que muita gente ia ficar doente, muita gente ia ser internada. A gente não imaginava o tamanho do sofrimento que estava por vir. A gente pensava que ia durar, sei lá, 1 mês, 2 ou 3 meses, depois tudo voltaria ao normal. Mas não foi isso que aconteceu. A normalidade da nossa vida acabou. Eu, como padre, não pude mais atender os doentes em casas. Eu não pude mais ir no hospital visitar os meus paroquianos que precisavam de mim. Eu não pude mais celebrar a missa com o meu povo, a minha comunidade. Isso foi doloroso demais, demais. Eu não pude mais cumprimentar as pessoas, beijar as pessoas, abraçar as pessoas. Não pude mais atender confissões individuais, próxima da pessoa, enfim. Os encontros, os retiros, as formações, todas as atividades foram suspensas e isso mexeu demais comigo. E no começo eu pensava, vai ser pouco tempo, mas não foi, não está sendo. Isso deu um cansaço em mim, porque você vai indo 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 meses, 3 meses, 1 ano e não acaba. É difícil, me sinto cansado, sim. Eu estou falando aqui do meu cansaço, sabe? Mas eu sei que você também se cansou. Todos nós nos cansamos. Eu imagino você que trabalhava e que passou a trabalhar somente em casa, home office. Eu imagino que você que trabalhava e que perdeu o seu emprego. E você está cansado de procurar emprego, cansaço. Mas o pior, e aí não se compara ao meu cansaço, o pior foi das famílias que perderam os seus parentes mais próximos.
Sabe, filho que perdeu a mãe, mãe que perdeu o filho, esposa que perdeu o esposo. É triste. E foi indo, sabe, todo dia mortes, 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 doenças, doenças, doenças. Estamos cansados, estamos cansados. E nessa hora, a gente tem que tomar posse da fé que a gente tem em Deus. Isso mesmo, minha gente, nós somos pessoas de fé. É verdade que jamais imaginávamos que íamos passar por tudo isso, mas nós somos pessoas de fé, meu Deus do céu. Nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos em Jesus, que veio para nos salvar. Nós acreditamos no Espírito Santo, que nos conduz, nos fortalece. Nós nos alimentamos da palavra poderosa de Deus. Nos alimentamos da Eucaristia, que é o corpo de Deus, Deus mesmo. Nós somos pessoas de fé e temos que dar uma resposta para esse nosso cansaço. E aí eu me recordo daquele episódio que aconteceu com os discípulos de Emaús, lembra? Eles, depois da morte de Jesus, do sepultamento do corpo de Jesus, aqueles discípulos deixam Jerusalém e estão caminhando para Emaús, sabe? Cansados, derrotados, tristes, decepcionados. Eles estavam voltando para casa, acabou tudo, não tem mais esperança. A gente pensava que Jesus, né, que ele fosse libertar Israel, enfim, mas acabou, ele morreu, acabou. O que aconteceu? Olha que interessante. Esses dois discípulos, se afastaram dos apóstolos. Olha para você perceber, nesse tempo de pandemia, a gente tem que prestar atenção quem é que a gente está ouvindo. Quem é que é a nossa companhia. Eu estou dando aqui algumas dicas para você sair e vencer esse cansaço. Então, fique perto dos apóstolos, fique junto do Papa, fica junto dos bispos, fica junto do seu pároco, unido à igreja. Não se afaste de Jerusalém, não se afaste dos apóstolos. Cansados, eles voltavam para casa. Jesus se colocou no meio deles e foi falando das Escrituras, que falavam a respeito dele. E aquela pregação da palavra foi aquecendo o coração dos dois. A palavra de Deus. Toma posse, se apegue na palavra de Deus. E aqui eu destaco o Evangelho. Leia os Evangelhos, conheça mais a Jesus, se encontre com Jesus pelos Evangelhos. Deixe Jesus tocar em você, converter você, libertar você. Deixe Jesus ser o bom samaritano seu, o bom sirineu seu. Deixe Jesus transformar a sua vida. Se apegue em Jesus. Tá? Siga Jesus. E depois, quando Jesus parou naquele lugar, ergueu o pão, partiu o pão, aí os discípulos perceberam que Jesus estava com eles. Quer vencer o cansaço? Você precisa de pão, você precisa de alimento. E aqui eu digo, alimento espiritual. E o melhor alimento espiritual para você vencer o cansaço, sabe qual é? Eucaristia. Eucaristia. Não tenha a Eucaristia como um adereço da sua vida espiritual. A missa e a sua participação na missa, a sua comunhão eucarística é que vai tirar você do seu cansaço. Acredite no que eu estou falando. Volte para a missa, meu irmão. Não seja insensato de ficar longe de Jesus. E eu estou falando que Jesus está presente em primeiro lugar na Santíssima Eucaristia.
Tem gente que tem preguiça de ir à missa, tem gente que troca a missa por novela, por filme. Tem gente que por qualquer motivo, uma viagenzinha, uma visita que chegou em casa, qualquer motivo é motivo para não ir na missa. Sabe o que você está fazendo nessa hora? Dizendo para Jesus assim, Jesus, fica em segundo plano, eu tenho outras coisas mais importantes. E aí está o seu erro. Coloque Jesus como centro da sua vida. Se alimente de Jesus Eucarístico e vença o seu cansaço. Procure essa intimidade com Jesus por meio da Eucaristia e você vai ver, você vai experimentar que Ele vai ajudar você a sair ou a lidar melhor com esse seu cansaço. Peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, envie, faça propaganda do nosso canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Aqui, acione o sininho para você receber a notificação de novos vídeos. Deixe também aqui o seu comentário, por favor, tá bom? Um abraço.